pai manda Davi sai bem de manhãzinha. Quando Davi vai chegando no campo de batalha, a Bíblia diz assim, que o gigante começa a desafiar. E aqui vem o primeiro desafio e a primeira voz. A voz do gigante. Davi ouve a primeira voz. E muitos de nós, quando ouve a voz dos desafios dos gigantes, nós paramos, mesmo sabendo que existe por trás do pano de cortina uma promessa de Deus na nossa vida. Quando Davi olha o gigante gritar no vale, é interessante que não dá para expressar isso e ensinar isso. O gigante está avançando, leia depois. Na primeira vez que o gigante sai, ele está na fileira ou no acampamento. Na segunda vez, quando Davi chega, o gigante está subindo o acampamento de Israel. Ou seja, o gigante está avançando. E existe gigante na nossa vida que é assim: se a gente não encarar, ele vai ficar o resto da vida nos atacando. Existe problema que a gente tem que olhar e dizer: eu vou resolver. Porque se você não resolver, vai ficar o resto da sua vida te atormentando, a noite inteira você passando e revirando, doitando para lá e para cá, porque aquele gigante te remoe por dentro. Primeira voz, voz do gigante, voz desanimadora. Mas Davi tem uma promessa. Davi vê todo mundo correndo, os soldados correm, Davi fica assim, sem saber o que fazer. E o que está acontecendo? Davi chega, um dos meninos diz assim: o que está acontecendo? Aí Davi vai ouvir a segunda voz, a voz do soldado. Os soldados, tanto um como o outro, vão dizer: este homem faz 40 dias que desafia Israel, e não existe ninguém a ponto de encarar esse homem. Todos estamos com medo, o homem é gigante. Aí Davi olha e diz assim: mas o que acontece? Quem deitar esse homem no chão? Porque o trabalho de Deus tem recompensa. Davi vai ouvir a recompensa, porque a gente é assim, né? Tem um trabalho de Deus na nossa vida, a gente só vê o que é ruim, só vê a falação, só vê a língua do povo. Irmão, consegue enxergar o resultado de Deus na sua vida. Quando alguém apontar e dizer assim: ah, isso, aquilo é outro, faz assim, ó: eu estou esperando o resultado dele. Não estou interessado em outras vozes. Eu tenho uma, e por uma eu vou caminhar e vou andar. A voz do soldado: vai casar com a filha dele, ó, filha do rei, nunca mais vai pagar imposto. Já pensou, irmão, você nunca mais pagar imposto? Olha aí que bom, pegou. E ainda a família dele nunca mais vai pagar imposto. Não é só ele não, filhos, netos. Por isso que quando Jesus chegou, Pedro disse assim: ó, Jesus era filho de Davi. Quando chegou lá, Pedro disse assim: Senhor, estão cobrando imposto. Aí Jesus disse assim: ó, bom, era para mim não pagar, né? Porque eu sou filho de Davi, então não era para mim pagar imposto. Mas faz o seguinte, Pedro, vai lá, pesca. O primeiro peixe que aparecer, você rasga a barrigada dele e arranca a moeda e paga o meu e o seu imposto. Então faz o seguinte, porque havia uma promessa: não paga imposto. Então Davi ouve a segunda voz do soldado, a terceira voz do próprio irmão Eliabe. Ó Eliabe: Davi, conheço você, Davi. Você veio aqui só para ver a batalha, Davi. Conheço a tua atitude, o teu coração, Davi. Aí lá vai Davi olhar para ele dizendo: o que foi, Eliabe? O que eu fiz agora? Só estou perguntando. Mas Davi, eu te conheço. E é difícil ouvir a voz do irmão. Muitas vezes aquele que é para animar, desanima. Davi, eu te conheço, Davi. Vai cuidar das poucas ovelhinhas que você tem. Terceira voz. Primeira do gigante, segunda dos soldados, terceira do próprio irmão. Quando Davi olha o negócio, Davi: peraí, alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos partir de cima desse cara aí. Os soldados chegaram e disseram: Saul, tem um moleque aí dizendo que vai enfrentar um negócio. Saul, como rei, chama ele aqui. Quando chega, quem é? O
um menino que limpa a espada. Quando Saul olha, diz assim, Saul, o texto: Davi, não dá, Davi. Tu é jovem, Davi, moço. Ele é de guerra desde a juventude dele, Davi. A quarta voz: não dá, Davi. E é interessante que Davi escuta 4 vozes, mas em momento algum Davi escuta Deus falar com ele. Porque Deus permite isso. Deus às vezes cessa, se fecha e deixa todo mundo falar, para ver se realmente estamos debaixo da palavra dele. Ele cessa a boca e diz: vou deixar todo mundo dar palpite, só para ver a reação dele, só para ver o coração dele, só para ver a intenção da alma dele. Eu fecho a minha boca. Davi, em momento algum, Davi ouve Deus. Em momento algum Deus fala com Davi, mas em momento algum Davi deixou de acreditar na palavra e na promessa que Deus tinha feito lá atrás na vida dele. Aleluia.